Olá, meus caros, comentário aqui no Abordagem Cristã. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Vamos à vinheta e já eu volto com o comentário. Se inscreva no canal, dê o seu like e comente. Analisando a vida de Adélio Bispo, o agressor e aquele que atentou contra a vida de Bolsonaro, vendo uma reportagem no programa do Cabrini, eu soube, infelizmente, que Adélio Bispo já foi pregador, pastor, missionário, orava, jejuava, pregava dentro de uma igreja cristã. Não foi dito ali qual seria. Tivemos algumas reportagens à parte, em revistas, em jornais, dizendo que poderia ter sido na Testemunho de Jeová, na Quadrangular, mas isso parece que é mentira. Seria realmente de ordem neopentecostal. Isso é lamentável. Por que eu disse no início, não deis lugar ao inimigo? Porque nós estamos sujeitos exatamente a isso. Para servirmos como pedra de escândalo, para sermos mensageiro de Satanás, para ofendermos, entre aspas, Deus, para de fato escarnecer da obra do Senhor. O inimigo utilizando das mesmas ferramentas que Deus nos deu para então ir contra Deus e disseminar aí o ódio, a violência, aquilo que propaga Satanás. Antes do versículo 27, de 4 aos Efésios, no 26 diz o seguinte: irai-vos, mas não pecai, não ponha o sol sobre a vossa ira. E culmina no 27, não deis lugar ao inimigo. Isso trata-se de realmente nós termos equilíbrio sobre nossos posicionamentos e até mesmo sobre a nossa indignação. Podemos nos indignar, mas não fazer da indignação um ato violento, agressor, um atentado às pessoas. Ainda que nós discordamos das suas opiniões, ainda que nós não tenhamos certa afinidade ou empatia com a pessoa, nós não podemos fazer isso, porque isso é a obra do inimigo, já que a guerra que nós temos não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra potestades, principados e hostes. A palavra de Deus nos diz: submetemos à vontade de Deus, resistindo, pois, o inimigo, ele fugirá de nós. Porque realmente nós somos atentados 24 horas por dia. Porque Satanás está como um leão bramindo, rugindo para quem ele possa tragar. E tragou a vida do Adélio. Porque ele não deu lugar para Deus. Ele não colocou o Senhor em primeiro lugar. Aí tudo que ele fez para o Senhor foi jogado de água abaixo, foi de ladeira abaixo, foi tudo debalde, tudo em vão. E nós podemos, infelizmente, cair nisso, se nós não vigiarmos, se nós não tomarmos determinadas precauções, inclusive agora, nesse momento de política, de eleição, cada um vai votar no seu candidato, mas sem briga, sem fomentação de violência, porque é isso que o inimigo quer, um contra o outro, briga e etc. Lembrando que Deus é apolítico, ele não tem política, ele não tem partido, ele não tem escolha de A ou B, ele está neutro, eu diria que nem neutro, ele não tem nada. Isso é aqui apenas para os homens, e óbvio que nós temos a missão, a incumbência de escolher aquele que realmente vai governar para o povo e que leva os princípios cristãos de Deus. Óbvio que nós sabemos que na terra, quando o próprio Jesus estava, o povo escolheu Barrabás e condenou Jesus. E como o mundo jaz no maligno, infelizmente isso pode ocorrer, porque realmente sempre se escolhe, quando o povo está corrompido, há pessoas que refletem a sua corrupção, e não há pessoas que vão trazer de fato a solução e a melhora para o país. Isso nós temos que parar para pensar.
Porque o Evangelho não é por força nem por violência. A gente pode sim fazer campanhas para os nossos candidatos, mas não querer que os outros votem nele à força, ou querer brigar com isso, ou disputar com isso. Eu fui criado por meus avós, e meu avô, ele tinha aquela veia politiqueira, vamos dizer assim. E ele, certa feita, chegou a brigar até com seu próprio irmão de sangue, irmão que ele muito adorava, por conta dele ser de um outro partido. E eu disse: vovô, você não pode fazer isso, você está por conta de partido, virando inimigo do seu próprio irmão que tu amas. Aí depois ele reviu seus posicionamentos e ele voltou a conversar com seu irmão. Veja, meus caros, essas coisas que vêm para dividir não é de Deus. Nós somos realmente cidadãos da terra, temos que votar, vamos escolher a melhor pessoa, temos aí a melhor pessoa, aquela que fala de Deus, enfim, mas nós não podemos forçar ninguém a votar nela e nem, muito menos, ficar nos degladiando nessa divisão toda, porque quem quer isso é o inimigo. Quem faz essa divisão, como até o Cabo Daciolo diz, de esquerda, de direita, de centro, é o inimigo. Porque eu tenho que ser do A, eu tenho que ser do B, porque eu tenho que ser do partido tal. Na realidade é tudo farinha do mesmo saco. Por exemplo, se meu avô tivesse vivo, ele já faleceu, ele ia ver que o partido que ele apoiou, outrora, que era o PSDB, na época do Fernando Henrique Cardoso, estava com aquele que ele condenava, que era o Lula, que era o partido do seu irmão, que o seu irmão queria voltar. Ele ia ficar até pasmo, né, em ver que Fernando Henrique Cardoso e Lula estão se unindo, inclusive, nessa campanha para eleger ou Geraldo Alckmin ou, se não, Fernando Haddad. Então, por isso, nós não podemos nos degladiar nesse sentido, não dar lugar ao inimigo nesse sentido. Podemos nos indignar, mas não fazer da indignação causa de violência, ato de violência contra pessoas, porque a guerra, repito, que nós temos não é contra pessoas, mas sim contra o inimigo, e quer realmente implementar o seu sistema de governo e destruir toda a nação. E aí nós estamos nesse caos todo, porque até mesmo o inimigo trabalha com o caos para, de uma maneira falaciosa, pôr a solução. E a solução é enganosa também, porque o inimigo é o campeão, ou sabe muito bem, é o mestre dos disfarces. A Bíblia chega a dizer que para enganar ele se transfiguraria no anjo de luz. Então a gente não pode achar que as coisas são assim bem fáceis de serem interpretadas. Então, pensando nesse sentido, meus caros, é lastimável você ver uma pessoa que está no Evangelho, pregando, orando. Toda a família do Adélio disse que ele era um homem especial, um homem de oração, um missionário, e que não acreditaram que ele fez aquilo. Inclusive, eles pensavam que ele estava em Santa Catarina, trabalhando, ele era um homem trabalhador, ou pregando, e não que estaria em Juiz de Fora para fazer um ato contra a vida de Jair Bolsonaro, né? E ele, por conta de política e de, eu diria até mais, de ideologia política, acabou vendendo, assim como Esaú vendeu a primogenitura dele, perdendo a condição de filho de Deus para virar filho de Satanás, para fazer aquilo que o diabo quer e gosta, que é ódio, violência, guerras, conflitos e tantas outras coisas mais. Isso é lamentável, meus caros. Realmente, se nós não vigiarmos, nós estamos sujeitos a isso. Portanto, como está em Efésios 4, 26 e 27, irai-vos, mas não pecai-vos. Não ponha o sol sobre a vossa ira, seja comedido, equilibrado, procure o fruto do Espírito, que é a temperança, e não dê lugar ao diabo. Não alimente pensamentos ruins 24 horas. Rechace em nome de Jesus. Faça o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 4:8. Se isso é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor e etc., nisso pensai, para que então você rechace com o escudo da fé esses dados inflamáveis do inimigo que nos atenta 24 horas, para tentarmos até mesmo contra as pessoas que nós mais gostamos, para enfim disseminar tudo quanto é coisa terrível
para nós não termos paz, para nós não vivermos bem, para nós, inclusive, principalmente, estarmos distante de Deus, porque aí o inimigo ganha mais uma alma para ele fazer o que ele bem entende. Então pensamos nesse sentido, meus caros, que Deus os abençoe.